Por que ninguém mede o progresso? Você adapta as atividades, você se esforça, você acompanha esse aluno, mas deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você consegue provar que ele evoluiu? Eu digo assim, provar com dados. Se alguém te pedir evidências hoje, você mostra dados ou mostra impressão? Porque aqui está a verdade que pouca gente fala. Na educação inclusiva, quem não mede trabalha no escuro. Olá, você está na TV Neurovia. Esse é o episódio que fala sobre por que ninguém mede o progresso. Bom, hoje, nesse episódio, você vai entender por que quase ninguém mede o progresso, o erro silencioso que trava a inclusão e como começar a medir de forma simples e técnica. Então, respire fundo, porque isso muda o jogo. Nós vamos falar então agora do problema real. Existe um padrão que eu observo, que é: a professora adapta, a professora apoia, a professora se dedica, mas quando perguntamos, e aí, o aluno evoluiu? Qual a habilidade ele melhorou? Em qual nível ele está hoje? Principalmente as mães perguntam isso. E a professora ou fica em silêncio, né? Ou ela vem com respostas assim: ah, ele melhorou, ele está melhorando, né? Ele está indo muito bem, eu sinto que ele avançou. E aí, aqui vem uma frase de impacto: sentir não é medir. Sem métrica, você tem esforço, mas não tem evidências. Sem evidência, a família fica insegura, a escola não enxerga avanço e a professora fica sem argumento técnico. A professora fica sem âncoras, sem balizas para que ela possa se ancorar ali para saber se um histórico, né? Para saber se dentro daquele parâmetro, dentro daquela fotografia, ela compara se houve ou não uma evolução. A evolução é comparativa. E se ela não tem um modelo para ela comparar, ela fica no escuro, fica perdida. Então, por que ninguém mede com essa dificuldade? Não é que a professora não quer medir, não é isso. A maioria das vezes ela não mede por três motivos principais, que é a falta de cultura de dados, né? A formação docente tradicional ensinou a planejar, a aplicar e corrigir, mas não ensinou a mensurar progresso de forma estruturada para alunos neurodivergentes. Então, qual é o resultado? A adaptação acontece, mas a medição não acompanha. Então, ela não tem essas métricas para prestar contas, entre aspas, para as famílias ou para a escola. E falta ferramenta simples, esse é o segundo motivo. Muitas professoras até pensam, eu deveria registrar isso aqui. Mas na correria, né, na rotina, pouco tempo, muita demanda, excesso de aluno, burocracia escolar. E se medir parece complicado, aí não acontece. O que é difícil registrar não se sustenta na rotina. E o terceiro motivo é a confusão entre atividade e progresso. Aqui eu vejo quase 100% das professoras confundindo isso. E confunde isso, e confunde a mãe, confunde a escola. E a sobrecarga vem muito dessa confusão. É um erro muito perigoso, porque o aluno faz atividade, eles confundem que um aluno evoluiu na habilidade. E não é necessariamente isso que acontece. Fazer tarefa não é sinônimo de desenvolver competência. Então, como a professora não tem métricas, não tem balizas para que ela possa medir a evolução, ela erroneamente baliza-se na atividade. Então, ela erra fazendo a adaptação da atividade, erra balizando na atividade, erra metrificando a atividade e
sucessões de erros fazem com que o processo adaptativo não seja eficaz. Por quê? O aluno pode copiar, pode repetir, pode responder por tentativas, depender de ajuda constante e ainda assim não ter avançado ali naquela métrica de foco, engajamento, né? Não ter evoluído na sua rotina. O aluno fez o exercício, mas ele não evoluiu na sua cidadania, né? E a mãe percebe isso. O aluno está fazendo a atividade só pro forma, mas efetivamente ele está evoluindo muito pouco na sua rotina, na rotina do aluno. E então o que deveria ser medido, né? Se você quer sair da adaptação improvisada para a adaptação estruturada com critério técnico, você precisa, primeiro, anuir, né? Você precisa de, juntamente com o corpo técnico, com a escola, com a família, definir com a equipe quais vão ser as métricas. Não é ali na sala de aula que você, professora, vai definir a métrica. É antes. É antes da adaptação funcional. Então, você define a meta com a escola, com o corpo clínico, com a família, dando um exemplo. Olha, mãe, nesse bimestre nós vamos trabalhar aqui o foco sustentável. Você concorda que ele tá muito disperso, ele está com foco, ele não tá, ele até consegue ali iniciar a tarefa. Um exemplo, né? Mas ele não consegue sustentar na tarefa por muito tempo. Vamos trabalhar isso nesse bimestre? Pronto, você definiu uma métrica com a família, você vai prestar contas, entre aspas, da evolução dessa métrica. Então, você vai fazer adaptação curricular funcional com esse pano de fundo de foco sustentado. E vai dar nota, como se dá nota de português, você vai dar uma nota de foco sustentado e vai prestar conta para a mãe. Olha, ele evoluiu. Ele tinha um foco de 30 segundos, agora ele tem um foco de 40 segundos. Pronto, a mãe vai ficar super satisfeita, porque você está trilhando um caminho cognitivo daquele. Então, como é foco é treino, e a mãe está percebendo que você, professor, está treinando o foco daquele aluno, e ela participou, e a mãe concordou com isso, então a, o atrito, a comunicação, o ruído da comunicação entre professora e mãe já diminui ali muito, né? Então você pode treinar várias métricas, né? Engajamento inicial. Olha, mãe, vamos treinar engajamento inicial? O que eu estou querendo dizer? Olha, ele não começa a tarefa sozinho, nós vamos treinar ele. Você concorda? Corpo, clínico, equipe, vocês concordam? Porque aí, se vocês concordarem, dentro do aspecto do currículo regular, eu adapto para o currículo funcional e vou medir se ele inicia sem ajuda, ou se ele inicia com pista verbal, se ele inicia com ajuda física, ou se ele nem inicia. E você faz pequenos apontamentos. Quem não consegue começar, não consegue progredir. Então você começa ali a treinar a ele começar a progredir. E você conversa com a mãe com os dados. Olha, hoje ele iniciou sem ajuda. No dia tal, ele iniciou com pista verbal. No dia tal, ele só ajudou só iniciou com pista com ajuda física. E vai colocando ali notas no dia a dia, e você consegue criar ali uma estrutura de dados. Você começa a ter rastros de dados para que você possa depois compilar esses dados e fazer com que o seu relatório seja robusto e dizer que, olha, você está percebendo que ele aumentou ali essa métrica porque nós trabalhamos essa parte, essa, e ele aumentou de tanto para tanto. E você tem como argumentar, né? E não adianta só ele começar a tarefa, ele precisa também, por exemplo, de sustentar a tarefa. Você pode colocar mais uma métrica
de foco, por exemplo, você olha para o tempo agora, né? Quanto tempo ele se mantém engajado? Pode ser 30 segundos. Você mede. Você conhece o seu aluno e, e demonstra, através de dados, né, em reuniões, que o tempo dele, média de engajamento, que ele fica na atividade, são 30 segundos. E que você reuniu com o corpo que acompanha aquele aluno, as profissionais, a equipe daquele aluno, a família, e vocês concordaram de trabalhar esse foco de 30 segundos para 40 segundos em 2 bimestres. Essa é a sua missão. Olha que legal. Então você vai pegar uma atividade, que é uma atividade, por exemplo, de substantivo, vai pegar o substantivo e vai adaptar para o caráter funcional. No caráter funcional, você vai aplicar isso na rotina do aluno e dentro da atividade você mede. Medir, como eu falo, é medir com o cronômetro mesmo. Você aciona o cronômetro e vê quanto tempo ele consegue a permanência naquela atividade. A permanência é um indicador poderoso de função executiva. Muitos alunos começam, mas não sustentam, né? Então você vai trabalhando isso, vai treinando isso, né? Uma outra métrica também que você pode, caso você queira, é a precisão, né? É a qualidade, né? Você medir a qualidade ele acerta com autonomia, ele erra por distração, ele erra por não compreender. Qual é a qualidade aí? Você começa então a ir mais fundo naquele aluno, conhecer o porquê daquilo ali e treinar a autonomia, treinar a distração, treinar a compreensão, né? Então, você começa a observar o número de acertos, tipo de erro, a necessidade de mediação. Não basta fazer, precisa fazer com qualidade crescente. E você demonstra isso, então, através de métricas, de medição, né? E, por exemplo, agora a última métrica aqui como exemplo, que eu gosto particularmente demais, é a generalização. Essa métrica é muito negligenciada. O que ele aprendeu aparece em outros contextos, por exemplo. O que ele aprendeu aqui, ele consegue aplicar na sua rotina. O que ele aprendeu aqui, olha, você pega, professor, o currículo regular, ok? Transforma esse currículo em um currículo funcional personalizado para aquele aluno. Ele fez aquela atividade, ok? E você avaliou aquela atividade. Dentro desse quesito de métrica de generalização, você pega aquela atividade e muda o cenário e vê se ele consegue aplicar o que ele aprendeu em outro cenário. Se ele conseguiu aplicar aquilo que ele aprendeu em outro cenário, você está no caminho corretíssimo. Vou dar um exemplo mais concreto para você ver se faz sentido aí. Você está aprendendo, você está ensinando substantivo e você adaptou para a realidade do aluno, ele está ali aprendendo com blocos ou com imagem, nomear os objetos, e você está aferindo foco, está, né, tá aferindo outras métricas, e você transforma aquela atividade ali em um outro dia, numa outra oportunidade, mas vendo ali se ele consegue aplicar aquelas características do substantivo, por exemplo, em roupas, quando ele estiver escolhendo a roupa para ele se vestir antes de ir para a escola, se ele consegue nomear short, se ele consegue nomear meia, tênis, merendeira, mochila, por exemplo. Se você conseguiu mudar o cenário, ele conseguiu ter uma performance muito interessante em outros cenários, você, de repente, faz uma brincadeira dele ir ao supermercado e ele escolher ali o que ele gosta para comer, ele consegue nomear ali muitas palavras que você colocou no exercício ali de substantivo,
você está no caminho certíssimo, né? Porque você começa a transferir a habilidade para o dia a dia desse aluno, né? Então, o que muda quando você mede? Quando você começa a medir de verdade, algo poderoso acontece. O primeiro impacto que você vai perceber é a clareza pedagógica. Você para de trabalhar num achismo. Você começa a ter apoio nos dados, né? Aí você começa a enxergar assim, você começa a clarear tudo, você começa a ter uma visão mais ampla. E aí você começa a perceber aonde o aluno trava, onde o aluno evoluiu, o que precisa ajustar. Isso traz um empoderamento muito grande e traz também uma força técnica, né? Quando a coordenação pergunta alguma coisa sobre aquele aluno, você mostra dados técnicos, você mostra a mensuração. Olha, ele estava com foco de 30 segundos, se a gente trabalhou essas atividades, ele passou para quase 1 minuto de foco. Olha que evolução significativa. Quando a mãe pergunta, quando a família pergunta, você mostra essa evolução, né? Professor que mede fala com autoridade pedagógica, né? Então, vale a pena medir, né? Mas medir precisa de método. E no método 3MPEA, uma desses 3 M's, né, é justamente a métrica. Por isso chama 3MPEA, porque são várias etapas. E um desses 3 M's é a medição. E, e você começa medindo, você faz uma adaptação inteligente, né? Aqui está o pulo do gato. Quando você mede, você para de improvisar, né? Quando você mede, você para de adaptar no automático, você começa a adaptar com critério. Então você percebe o aluno. Então, como começar sem sobrecarga? Essa aí. Muitas vezes as professoras falam assim: eu não vou medir porque eu não tenho tempo, eu tô cheio de coisa para fazer. Isso é verdade. Mas então começa simples. Você não precisa de começar com planilhas complexas no início, nem no meio, nem no fim. Comece com algumas habilidades, assim, comece com uma métrica. Se você acorda ali com a mãe, vamos trabalhar essa métrica. E você começa e você sente aquela métrica. Por exemplo, vamos trabalhar foco. Tá. E aí você começa a prestar conta do foco. E depois você vai pegando segurança e vai colocando outras métricas. O segredo não é sofisticar, o segredo é ter constância de observação. Ok? Então, eu quero deixar uma pergunta final. Você está adaptando ou está comprovando a evolução? Porque são coisas diferentes. A nova era da educação, inclusive, exige menos improviso, mais critério, mais evidência, mais intencionalidade. Então, no próximo passo da sua prática, você pode continuar no escuro ou começar a medir de forma técnica. E quando você mede, tudo muda. Então, se fez sentido para você, compartilhe com outra professora, salve para aplicar depois e acompanhe a TV Neurovia. Até o próximo episódio.